Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o BRICS. Meu nome é Letícia. Eu sou a Lorena. E eu sou a Juliana. E eu sou o Carlos. E para começar a nossa discussão, nós vamos procurar entender o que é o BRICS, né? Como que o BRICS surgiu? Qual que é o seu contexto histórico? E como que isso se dá? Pois é, Lorena. A sigla surgiu em 2001 com o relatório do banco Goldman Sachs, que era coordenado por Jim Yao. Então, nesse relatório, ele constava que o Brasil, a Rússia, a Índia e a China iriam aumentar a participação na economia mundial nas décadas seguintes, que proporcionariam excelentes oportunidades para os investimentos estrangeiros, né? Então, pode-se dizer que o BRICS existe porque muitos países, principalmente as economias emergentes, não estavam satisfeitas com a ordem internacional que se apresentava naquele momento, né? Que era majoritariamente denominada pelas potências ocidentais. E o que acontece nesse caminho era que as economias emergentes, elas queriam participar da ordem internacional que estava em transição. Então, a ideia era pressionar, né, esses países para participar dessa governança global. Então, o pós-guerra serve justamente para a gente poder entender isso, onde se procurou essa distribuição do poder, que foi instituído pela criação de várias instituições, além da ONU, do Conselho de Segurança e principalmente pelo Conselho Nacional pelo sistema de Bretton Woods em 1944, que engloba o FMI e o Banco Mundial. Né? Só que essas instituições que serviam, por exemplo, o FMI para corrigir os desequilíbrios de balanço de pagamentos dos países membros, enquanto que o Banco Mundial, inicialmente, ele serviu para reconstituir os países que foram devastados pela guerra. Só que esse arcabouço de instituições, elas foram feitas de forma desigual. Então, enquanto as nações mais desenvolvidas do Ocidente, né, como o Japão, eles viveram um período próspero de crescimento econômico até os anos de 1970. E o Sul, ele permaneceu com as suas dificuldades no que tange o desenvolvimento econômico. Então, isso serve para a gente entender como é que se desenvolveu o BRICS, o que se consolidou na primeira reunião em 2009, quando o BRICS, né, ele teve força, principalmente na crise de 2008. Então, todo esse processo histórico serviu para a gente entender o BRICS para participar dessa governança global. E não esquecendo que a África do Sul, ela aderiu ao BRICS, né, em 2011. Para deixar claro, né, que até esse momento o BRICS era na verdade BRIC, né? Era formado só ali pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China, e só depois é que a África do Sul ela entra, né? Aí que se torna o BRICS. Então é só mesmo para destacar isso. Então, a partir desse contexto que a Letícia dá para a gente, o que a gente percebe resumidamente, né? O BRICS ele surge ali como um mecanismo de cooperação entre as potências emergentes, né, os países ali que se destacavam nas previsões de crescimento econômico. E tendo isso em mente, né, a gente vai aqui para o segundo ponto da nossa discussão, que é com relação à importância desses países para a economia global. Né? Quais são as características que esses países apresentam que os levam a ter essa importância? Então a gente tem aqui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Né? Então, por exemplo, o Brasil. No que o Brasil se destaca? O Brasil se destaca na produção alimentar, né? Na produção alimentar e na geração de energia, enquanto que a Rússia ela é considerada uma força bélica e também é uma grande produtora aí, de petróleo e gás natural, além de ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Juntamente com a China. Então nós temos aí dois países que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E além disso, né, a China ela é considerada a maior exportadora global, né, em termos de volume de produtos. Já a Índia,
perdão, ela se destaca aí pelo seu enorme parque de inovação tecnológica e pela sua mão de obra especializada, enquanto que a África do Sul se destaca pelo seu setor turístico muito forte, né? E também pela sua produção alimentar e a sua localização estratégica. Então, a África do Sul tem uma posição ali bem estratégica no continente africano. Então, de forma geral, quando a gente analisa, né, esses países, quais características a gente pode notar quando a gente olha para eles, assim, na opinião de vocês? Bem, pelo fato de a gente estar falando de países que fazem parte do BRICS, seria o tamanho populacional? Isso. A gente pode falar do tamanho da população, né? São países muito populosos. Então, por exemplo, quando a gente fala da Índia, a Índia e a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. O que isso representa para a economia? Mão de obra, né? A gente está falando de mão de obra. Então, é uma relevância também, né, para a economia. Outro ponto também que a gente pode estar citando aqui é a questão da influência que esses países têm na sua região. Né? São países influentes ali, que participam das decisões. Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil é a maior economia da América Latina. Então, obviamente, que ele é um ator importante ali nos processos, né, de decisões da região. Então, de forma geral, o que a gente percebe? Que são países que têm grande relevância econômica e também política, né? Então, eu achei interessante a gente voltar para um termo que eu falei aqui no começo, que a Letícia também citou, que é com relação ao crescimento econômico, né? E aí a gente já vai entrar aqui em outro ponto da nossa discussão, que é essa relação, né, de crescimento econômico e desenvolvimento. Quando a gente fala em crescimento econômico e desenvolvimento, quando a gente faz essa relação, no que a gente pensa? Qual que é a análise que a gente tem? Então, quando a gente analisa esses processos de modernização ou de crescimento, a gente tende a pensar que no desenvolvimento como uma consequência do crescimento econômico e com efeitos de redução nos níveis de pobreza e desigualdade. Porém, esse crescimento em si, ele não significa o desenvolvimento e nem a distribuição igualitária das riquezas. Então, na verdade, ele pode gerar uma concentração de riqueza de forma que os processos que nós vemos nos países emergentes sejam processos de crescimento e desenvolvimento diferente. São novas experiências que esses países vão estar colocando. Por exemplo, quando nós analisamos os indicadores desses países emergentes, nós percebemos que houveram sim melhorias em algumas áreas, mas ainda não alcançaram o patamar ideal e também percebemos principalmente as disparidades de um país e outro no quesito de desenvolvimento, certo? Portanto, quando nós falamos dos indicadores de crescimento, durante os anos de 1990 a 2018, né, os países do BRICS apresentaram uma taxa que foram relativamente positivas, dando especial destaque aí para o constante crescimento da Índia e principalmente da China. Aí, nesse contexto ainda do crescimento econômico, nós temos que analisar o quê? As estruturas de produção que são fontes básicas do crescimento. Aí eu pergunto para meus colegas, quais vocês supõem que são essas estruturas básicas de setores para o crescimento econômico? Olha, eu diria agricultura. Certo. Os setores básicos, ou os principais que a gente analisa, são a agricultura, indústria e serviços, certo? E é interessante destacar como os países de baixa renda, eles geralmente tendem a ter o setor agrícola com maior percentual. E quanto maior for o país de maiores rendas, seriam maiores as taxas dos setores de indústria e serviço. Aí a gente pode dizer que, na verdade, a China, apesar de seu grande crescimento, ainda possui altas parcelas no setor agrícola, porém ela já mostra uma tendência a reduzir essas taxas. Já o Brasil e a África do Sul mostram grandes níveis nos setores de serviços. E ainda para pontuar um pouco sobre a questão da má distribuição de riquezas, nós podemos observar que, apesar das altas taxas de crescimento entre os países do BRICS, os níveis de desigualdade de renda ainda permanecem extremamente elevados, e esse fato causa certo ceticismo quanto ao modelo de desenvolvimento dessas economias, o que remete ao que foi falado anteriormente. E um último ponto que é muito importante também trazer é a questão do índice de desenvolvimento humano, que de fato apresenta essas características de disparidade entre os países do BRICS, ao exemplo da Rússia, que geralmente fica em primeiro lugar, e a Índia, que apresenta os menores níveis.
Então, só pra gente fechar aqui esse tópico, né, dessa relação de crescimento econômico e desenvolvimento, a Juliana, ela citou essa questão dos países emergentes, né, em desenvolvimento, estabelecendo uma nova experiência, né, um novo padrão de desenvolvimento, não sei se dizer. E aí, nesse sentido, o economista sul-coreano Han Jung-chan, ele vai buscar evidenciar essas diferenças dos processos históricos de desenvolvimento entre os países em desenvolvimento e os países atualmente desenvolvidos. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que os países em desenvolvimento eles não podem seguir o mesmo caminho que os países atualmente desenvolvidos. Isso porque ele destaca que esses países atualmente desenvolvidos eles fizeram uso de políticas estatais buscando aí proteger essa economia e promover, né, investimento, pesquisa e desenvolvimento. Só que, a partir do momento que esses países chegam a esse estágio avançado de desenvolvimento e a partir do momento que eles estabelecem, assim, um padrão ou, como ele fala, uma receita, né, de desregulamentação econômica aos países em desenvolvimento, eles chutam a escada, né? Eles dificultam esse caminho para os países em desenvolvimento. Então, o que ele fala é que há a manutenção e o aprofundamento das desigualdades na capacidade tecnológica e de produção, né, entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, onde esses países em desenvolvimento não podem percorrer essa mesma trajetória, né, destacando isso. Então, já que a gente concluiu aqui esse ponto, a gente segue em frente aqui para o próximo, né? Que é para falar sobre a política nacional, falar um pouco aqui sobre o papel do Brasil dentro do BRICS, os seus interesses, enfim. Mudando um pouco, né, como a colega disse, o rumo da nossa discussão, é importante a gente mencionar a participação do Brasil em relação ao BRICS, especialmente durante o governo de Temer e atual Bolsonaro. Já em relação ao governo do Temer, o que nós temos para destacar é a participação dele à 9ª cúpula do BRICS, que foi realizada na China, na cidade de Xiamen, em 2017. Eles tinham como um tema a parceria mais forte para um futuro mais brilhante, ou seja, uma reunião para discutir o desenvolvimento e crescimento e a contínua aliança e cooperação entre esses países do BRICS. O ex-presidente, então, destaca sobre a importância pela busca do desenvolvimento e como o Brasil tem contribuído com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. No discurso dele, ele foca em 2 pontos específicos, que seria a responsabilidade e a abertura. Essa responsabilidade interna com as agendas de reforma para remediar a crise de natureza fiscal que o Brasil passava à época e focar em um crescimento econômico para a geração de empregos e renda, ou seja, uma responsabilidade fiscal e social. O segundo ponto, a abertura, com relação à abertura, a gente pode destacar as estratégias de crescimento que exigem hoje uma maior integração aos fluxos globais de comércio e investimento, e a partir disso ele pretendia revitalizar os processos de integração da região, incluindo principalmente o Mercosul e as alianças do Pacífico, ressaltando esse compromisso aí que o Brasil, no período do governo Temer, tinha com o multilateralismo atual. Ainda deixa claro que os países do BRICS estariam unidos no fortalecimento da OMC, a Organização Mundial do Comércio, e na implementação do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Então, passado esse período do governo Temer, adentrando aí no governo Bolsonaro, a gente não pode deixar de citar a pandemia. E na última cúpula, em 2021, ainda esse ano, Bolsonaro discursou que essa parceria, somente em relação à China, que houve aí muitos ataques, ele mencionou que essa parceria ela tem mostrado uma excelente, né, gestão entre a pandemia. Então, abre aspas, né, essa parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que a parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China. Então, fecha aspas. E aí, o que a gente cita aqui é que o Brasil ele teve insucesso no combate à pandemia, até críticas ao parceiro internacional, que era a China, e provocou uma desestabilização, né, com essa parceria, o que deixou o Brasil aí por um tempo aí sem insumos. Então, o que o Brasil apresentou foi um insucesso no combate à pandemia, ao contrário do que ele falou nessa última cúpula. Então, os indicadores dos membros do BRICS, o país teve, né, um posicionamento desfavorável quanto a outros.
Agora, com tudo isso que as meninas disseram anteriormente, com o que já foi discutido, entre outras várias questões, a gente chega a pensar que a economia do BRICS sempre foi aquela questão, aquela maravilha, aquela beleza toda. Mas nem sempre foi assim. Como toda a história brasileira, e ainda mais quando se trata de cooperação internacional, existem vários desfalques. Suas fraquezas e pontos de decadência durante todo o seu processo. Mas já falando um pouquinho sobre essa questão de conclusão, sobre o enfraquecimento do bloco, as crises começaram a partir do ano 2000. E um exemplo que a gente pode dar disso é o ano de 2009, quando o Comitê Olímpico Internacional escolheu Rio de Janeiro para ser a sede de seus Jogos, onde o Brasil, a Rússia, China e África do Sul foram eleitos para acolher todos os grandes eventos esportivos. Daí você que está me ouvindo me pergunta, o que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos têm a ver com a crise econômica do BRICS? Mas é o seguinte, para a escolha destes países para serem sedes das Olimpíadas, existiam critérios. Critérios estes que eram geopolíticos e que tinham que possuir grandes economias, que na época o Brasil crescia 7% ao ano. Estava sendo considerado uma nova superpotência. Protagonismo que não durou muito tempo, não é? Que deixou de ser a realidade. Diminuindo o olhar para estes países, onde o desaceleramento da economia se tornou visível no ano de 2015. Mas não falando só sobre o Brasil, é claro, as principais crises entre cada país que eu vou trazer agora detalhadamente um pouco são que, em 2016, o Brasil se encontrava afundado na pura recessão, pagando pela baixa dos preços das exportações de matérias-primas, que era uma melhor forma de angariar fundos naquela época. Época não, né? 2016, que era algo bem recente no caso. Já na Rússia, foi o desabamento da moeda oficial, o rublo, que em 2014 chegou a cair 8% em relação ao dólar. E que com a queda do preço do petróleo também, eles eram um grande exportador de petróleo, o terceiro maior exportador de petróleo, teve uma queda de 63%, ou seja, perderam grandes lucratividades que poderiam ser gerados. No caso da Índia, ela sempre foi uma exceção, é que constantemente ela caminhava na direção contrária em relação aos demais integrantes do BRICS, que chegou a crescer 7% em 2015, segundo os dados do FMI. E por ser o quarto maior consumidor de petróleo, contrário da Rússia, só se beneficiou com a queda dos preços do produto e aumentou sua economia, já que a Rússia estava tendo uma queda dos preços do petróleo. E já por incrível que pareça, a China também sofreu, por ser considerada visualmente pelos outros países como a maior economia, ela sofreu bastante, que foi no ano de 2000. Apesar de no ano de 2015 ela ter crescido 6%, mas ela sofreu uma desaceleração, que portanto fez com que surgisse alarmes em relação à sua economia, porque segundo os dados do PIB de 2015 foi o pior desde 1990 e levou Pequim a reduzir as previsões de crescimento de 7% para 6% no plano quinquenal em vigor até 2020. Todos esses dados que eu estou falando aqui, gente, são dados apresentados pelo FMI até então, dados oficiais, ou seja. Já falando agora um pouquinho sobre o caso da África do Sul, ela nos deu logo de início falsas esperanças de uma caminhada parecida com a da Índia, porque a gente pensava que ia ter um crescimento econômico sustentável, mas não, porque no ano de 2011, de acordo novamente com o FMI, levou a uma forte expansão na infraestrutura que era fundamental para a modernização do país, mas que por conta de uma falta de manutenção trouxe uma diminuição na economia. E dados do BRICS e do IPEA apresentam que, em 2010 e 2017, a economia do bloco saltou de 7,7% para 18%, fecha parênteses, na soma das exportações mundiais. E que apesar de não serem dados tão atuais, gente, refletem nos próximos anos, porém isso tem que se analisar pós-pandemia que estamos vivendo, porque querendo ou não afeta em negociações e acordos, mas para isso precisamos esperar dados mais atuais, porque eu fiz buscas, procurei, mas não achei dados tão concretos e atuais como anos de 2020 a 2021. Assim, também uma outra forma de expectativa para o BRICS é com a atuação em mais de 30 áreas setoriais de cooperação, e que o grupo também avança nas relações multilaterais com outros países e organizações. O presidente Bolsonaro, a abrir a reunião informal do BRICS no Japão no ano de 2019, declarou que seu governo vai trabalhar ativamente para fortalecer a cooperação entre os BRICS, fará tudo que estiver ao seu alcance. E existe também uma possibilidade de ampliação do bloco, que é algo que vem sendo discutido desde o ano de 2015, a pedidos exclusivamente da Rússia e da China, o chamado BRICS+,
E com isso a gente se despede de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.